Hello students, today we have chapter 7, interrogative pronouns, biodiversity, ok? Bom, na nossa apresentação aula de hoje, a gente vai ter o conteúdo do capítulo 7, que são os interrogativos, né, os pronomes interrogativos, muito conhecidos como double questions, não é? Aquelas perguntas que se iniciam com W e H, ok? E nosso tema é biodiversidade. Bom, sempre iniciando com os exercícios de texto, não é? De análise textual. On page 918, number 1, think about biodiversity, okay? This word, biodiversity, this thing. And check the words you think you'll be in the text. Então, vocês lá no número 1 tem várias palavras. Já é um momento, né, propício para que você descubra palavras novas. Se tem alguma palavra aí da número 1 que você não conhece, já faça a pesquisa, né? Já veja o que significa essa palavra, porque provavelmente você verá esta palavra mais de uma vez aí no seu capítulo, ok? Então, você vai marcar qual dessas palavras você acha que vai estar no texto abaixo, ok? Na number 2. Number 2, use the words from number 1 to complete the text. Então, a primeira você vai apenas marcar aquilo que você acha, ok? Já na number 2, você vai aplicar algumas dessas palavras da número 1 para completar o texto. Então, tem que fazer, obviamente, sentido, não é? Esse texto, essas palavras, elas têm que estar bem encaixadas, não é? Tem que ser a palavra correta. Number 3, explain the irony in the cartoon. Então, vocês têm na número 3 um cartoon, também, obviamente, vai ser relacionado ao tema, não é? Biodiversity. E aí você vai responder em português, explicar qual é a ironia, não é? Por que aquele cartoon ele tem graça ou faz refletir, enfim, por que aquele cartoon foi feito. On page 20, na página 20, nós temos 3 questões, não é? Number 4, look at the following text and check the correct options. Então, vocês têm letra A e letra B. Você vai verificar o texto, não é? Dar aquela olhada rápida, aquela leitura bem básica, e você vai responder a letra A, marcar a opção correta da letra A e também da letra B, ok? Na number 5, study carefully the information included in the text and match the columns. Na número 5, você já tem as duas colunas, né? A primeira com letra A, B, C, D e E, e a segunda em branco para que você faça a relação entre essas duas colunas, a de cima e a de baixo. Number 6, in which continent do you find more countries with a large diversity? Check the best option. Então, também de acordo com o texto, você vai verificar em qual desses países que estão aí nas opções da number 6 vai ter, não é, se encontra uma diversidade maior. Page 21, nós temos a 7 e a 8 a partir de um novo texto, ok? So read the text to match the columns on 7 and check the best options on 8, ok? Number 7, vocês têm novamente uma coluna, não é? Duas colunas, na verdade, para que vocês façam a relação entre as duas. E a number 8, apenas análise textual. Então, você vai responder, não é? Qual dessas sentenças melhor completa a frase da number 8. The purpose of Surf Explore working together with ASC Research Program is. Então, qual desses objetivos, não é, tem a partir da leitura do número 8. Then we have Test Your Skills on page 23. Na página 23 começa os exercícios do Test Your Skills, que todos vão ser de análise textual. Então, na página 23, vocês têm um pequeno texto para que vocês respondam a letra A, B, C e D, de acordo, obviamente, com esse texto, certo? Em cada uma das letras, né, você vai ler o enunciado das letras da A, B, C e D e verificar qual das respostas, qual dos complementos está correto de acordo com o texto.
On page 24, vocês vão ter uma comic strip, não é? Uma tirinha, para responder a número 2 e a número 3, também fazendo todo o uso daquilo que vocês viram durante o capítulo, do conteúdo também gramatical, não é? Aí, principalmente a número 2, ela está trazendo a questão gramatical, que são os pronomes de questionamento, né? Interrogativos. Number 4, vocês têm letra A e letra B também de acordo ali com aquele mini texto, né? Vocês têm apenas um pequeno parágrafo, Welcome to the Jungle, e aí você vai, a partir desse pequeno parágrafo, responder a letra A e a letra B da Number 4. E a nossa última página do Test Your Skills, penúltima página do Test Your Skills, tem um novo texto. Esse texto é um pouco maior, não é? Ele é bem maior. E vocês também vão ter apenas letras, né? Número 5, letra A, B e C. Também para, de acordo com o texto, assinalar qual o complemento, qual a resposta correta. On page 26, vocês têm apenas um pôster, certo? The following poster refers to the questions to question 6. E aí você tem a número 6 e a número 7 para você colocar na número 6 apenas a opção correta, não é? Assinalar a opção correta, mas na 7 você vai escrever em português mesmo, tá, gente? Quem quiser escrever em inglês, ok, sinta-se à vontade, no problem. Você vai colocar ali o significado da palavra biodiversidade, a partir daquilo que você viu durante o capítulo, né? De tudo que foi visto e colocado nas comic strips, enfim, em todos os textos que vocês leram, você vai colocar ali a sua concepção de biodiversidade. E aí entramos no Focus on NA. Também, obviamente, todas as questões são de análise textual. Você vai ler o texto e assinalar a resposta correta em todas as questões, ok? Vocês têm number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9, ok? 9 questions on Focus on NA, ok? E entramos no nosso conteúdo gramatical, né, no nosso tópico desse capítulo, que é o interrogative pronoun, ok? Bom, gente, vocês com certeza já viram essas palavras, algumas delas, né, nós já tivemos capítulos anteriores só para essas palavras também. Well, we use interrogative pronouns to ask questions. Para que eles servem? Para que servem essas palavras, esses pronomes? Para perguntar, ok? O nome já está dizendo, né? Interrogative pronouns são pronomes interrogativos. O que é uma interrogativa? É uma pergunta, é uma questão. The interrogative pronoun represents the thing that we don't know, what we are asking the question about. Então, cada uma das palavrinhas, cada um dos pronomes vai estar representando aquilo que a gente não sabe, ou seja, aquilo que nós estamos perguntando sobre, ok? Who, what, which, where, when, why, how. Algumas delas, como eu falei, né, vocês já viram anteriormente. Todas elas, em algum momento dos anos anteriores de aula de vocês, né, de ensino, vocês já viram também todas essas palavras, a gente vai revisar cada uma delas, ok? So, who is asking about people? Ok? Who, ele pergunta, ele está interrogando, ele está questionando sobre uma pessoa ou sobre pessoas. What, general things. O what, ele está relacionado a coisas, né, no geral. Which, options, você tem duas coisas, é como se fosse o what, mas você tem opções, você está entre duas coisas ali, ok? Where is about places, ok? Where, pergunta sobre lugares. When, time. O when vai interrogar, vai questionar sobre o tempo. Why, reason. O why vai questionar, vai interrogar sobre a razão, o porquê de algo. E o how, manner.
O how vai perguntar sobre a maneira, sobre o jeito que algo é feito, não é? E o how, ele é interessante porque ele vai também ter outras opções, outras maneiras de se utilizar, não é? Então, eu vou ter o how long, how much, how many, que nós veremos, sim, ao decorrer do ano. Ok? Nos próximos capítulos, nós veremos outras utilidades, outras maneiras de se usar o how. Ok? Por enquanto, ele vai estar ali nessa base, não é, de sentido de manner, de maneira, de jeito, de modo, ok? Aí eu coloquei vários exemplos juntamente com a sua tradução para que fique bem claro, ok? Vamos lá. Examples. Who is your new teacher? Então, eu tenho, vamos lá, bem devagarinho, tá, gente? Eu tenho aqui o who. Who. Quem é a pessoa? Que pessoa que eu quero saber? The new teacher, ok? Who is the new teacher? Qual é a pessoa que é o novo ou a nova professora? Quem é o ou a nossa nova professora, ok? What is your name? What? Eu estou relacionando a name. Name é o quê? É uma coisa, não é? Eu não tenho. Ele não é uma pessoa, não é um lugar, não é uma razão. É algo, uma coisa. What is your name? Qual é o seu nome? What do you do in your free time? Então, aqui o what está relacionado com o do. What do you do? O que você faz, né? Ao fazer, ele está relacionado ao fazer. Logo, esse fazer não é uma pessoa, não é um tempo, não é um lugar, é algo. Which TV program do you like? Which TV program do you like? De qual programa de TV você gosta? Ou seja, dentre todos os programas de todos os canais de TV, qual você gosta? Ok? Eu também posso usar esse which mais específico entre duas ou três coisas especificamente, como no próximo exemplo. Which one do you prefer? The black or the blue one? Então, aí eu estou realmente dando duas opções. Qual você prefere, o preto ou o azul? Where do you live? Vou só marcar aqui, né? Which, black or blue options, ok? Próximo exemplo. Where do you live? Eu tenho o where que está relacionado ao live, né? O local, o lugar onde você mora, onde você vive, onde você vive. When did you talk to him? Aqui eu quero relacionar o tempo, não é? Em que tempo, em que momento que você falou com ele? When did you talk to him? Quando você falou com ele? When are you going to travel? Novamente eu tenho aqui when e o going to travel, não é? Em que momento, quando você vai viajar? How can I say pronomes in English? How can I say? How can I say? Como? De que maneira eu posso dizer pronomes em inglês? Como eu posso dizer pronomes em inglês? Why do you want to learn Portuguese? Aqui o why é reason, não é? É a razão. Why do you want to learn Portuguese? Por que que você quer aprender português? Não é? Qual é a razão de você querer aprender português? Subject questions. Lá no livro de vocês, vocês vão ter ali um pedacinho separado, né? Uma nota em separado sobre os subject questions. O que seria isso? Vamos lá, vou explicar aqui direitinho para vocês. Nos nossos exemplos anteriores, vocês sempre tinham o pronome, não é? O who, o where, o when, o what, junto com o sujeito, ok? Nesse caso, agora, as próprias palavras, né, os próprios pronomes interrogativos, eles serão o sujeito, ok? Essa é a mudança na nossa estrutura e no nosso sentido para estas perguntas, tá? So, sometimes we want to ask about the subject. We don't know the person or thing who performed the action, and we want to find out. Então, às vezes, a gente não sabe quem é esse sujeito, ok? Não sabemos que pessoa ou coisa que performou, que praticou aquela ação.
ok? E eu preciso descobrir, eu preciso saber. É isso que eu quero saber, esse é o meu objetivo. Logo, o meu pronome interrogativo, ele também vai ser o sujeito da minha frase. This type of question does not use the auxiliary verbs do, does and did. Ok? Então, se o meu sujeito ele é o próprio pronome interrogativo, então eu não uso nenhum tipo de auxiliar, como nós vimos nos exemplos anteriores. Depois vocês podem voltar, não é, nos exemplos anteriores, para que vocês possam visualizar o uso desses auxiliares, tá bom? How to form subject questions? We use the pronoun who, what, the verb in simple present or simple past, and the object. Então, a gente tem o who e o what, que são eles dois que vão ser utilizados, não é, para perguntar, sendo o próprio sujeito, o presente ou o passado, sempre simples, e o objeto, certo? Vamos lá para os exemplos. Who wants some fruit juice? Quem quer o suco? Quem quer suco? Quem quer pipoca? Quem quer pizza? O meu sujeito, ele é o próprio quem. Quem quer? We want some fruit juice. Então, aí, olha só, a minha pergunta, ela está no presente. Se eu não utilizo os auxiliares no presente, então o meu verbo ele precisa estar conjugado, ok, gente? Isso é muito importante. Se a minha frase é no presente e o meu pronome ele é o sujeito, eu preciso conjugar o verbo. Who wants some fruit juice? Who likes Fred? What causes cancer? Ok? Todos os meus verbos aí, eles estão conjugados. Vocês já viram como é que faz essa conjugação no nosso capítulo anterior, ok? Adiciono o S, o ES e o IES. E eu não utilizo nenhum tipo de auxiliar, ok? Já a minha resposta, aí vai depender do sujeito, não é que agora eu vou ter a resposta, já descobri quem é esse sujeito. Dependendo da resposta, aí sim eu faço a conjugação ou não. Por exemplo, na primeira, who wants some fruit juice? A minha resposta é o we. Nós queremos suco de fruta, ok? We want. Então, obviamente, o want ele não precisa estar conjugado porque ele não é terceira pessoa do singular, não é? He, she ou it. Mas, no meu segundo e terceiro exemplos, eu tenho resposta também na terceira pessoa, ok? Who likes Fred? Karen likes Fred, ok? Então, Karen é she, não é terceira pessoa, também faço a conjugação do verbo. What causes cancer? Smoking causes cancer. Smoking seria o it, né? Eu poderia trocar smoking por it. O it também é terceira pessoa do singular, logo eu também faço a conjugação do verbo, ok? E aí eu trouxe novos exemplos, né, novamente, para a gente botar um de frente para o outro e verificar essa diferença, ok? Vamos lá, who is our new teacher, ok? Então, new teacher é o sujeito, é o que eu quero saber, não é? É a pessoa que eu preciso descobrir, new teacher. What do you want to drink? What do you want to drink? Ok? O que você quer beber? Então, o meu sujeito é you, ok? You é o sujeito e não what. New teacher é o sujeito e não who. Diferente desses exemplos aqui, ok? Who wants some fruit? Quem quer suco? Ok? Eu não tenho quem você quer suco, não é? Ou quem gostaria de suco de caju. Aí eu já teria algo mais relacionado com o sujeito, ok? E aí nós finalizamos com os exercícios da gramática, não é? Do Essentials. On page 22, vocês têm iniciando já uma breve explicação sobre os pronomes interrogativos, não é? Fala cada um dos pronomes que nós vimos agora, fala
a estrutura, não é? A estrutura das frases, não é? Como que nós escrevemos essas frases. E tem o Language Reference, não é? Que é a nota que eu falei para vocês sobre os pronomes interrogativos que desempenham essa função de sujeito, ok? Number 1, underline examples of questions with interrogative pronouns in the interview on the previous page. Então, você vai voltar na página anterior, no texto anterior, e verificar quais dessas perguntas vocês têm esses pronomes interrogativos. Number 2, complete the questions using the correct form of the verb in parentheses, then check the answers of this quiz and learn more about biodiversity, ok? Na segunda, você vai completar essas frases, não é? Usando o verbo corretamente, que está entre parênteses, ok? Então, você precisa verificar o quê? Se esse pronome que vocês têm aí, what, por exemplo, na letra A, se ele está agindo como sujeito. Se não, você vai montar a frase normalmente no presente, no tempo correto, ou utilizando ele como sujeito, desculpem, gente, ou não, né? Ele como sujeito ou não. Ok? Nós finalizamos o capítulo 7 por aqui. É um conteúdo bem simples, bem fácil, não é? Você consegue utilizar o conhecimento prévio que vocês já tiveram dos anos anteriores para esse conteúdo. E é isso, qualquer dúvida vocês podem me procurar, não é? Podem me chamar no Telegram ou no Google Classroom, no e-mail, para qualquer tipo de dúvida, tanto de conteúdo quanto do nosso ano letivo. And that's it. Nós nos falamos, não é? Nós nos comunicamos numa próxima apresentação aula. Bye, bye!